O vento uivava através das palmeiras altas enquanto David caminhava pela praia deserta da ilha. Ele havia vindo em busca de solidão, um refúgio longe da civilização, mas agora começava a se perguntar se havia sido uma decisão sábia. A ilha era bonita, com suas praias de areia branca e águas cristalinas. Mas algo parecia errado desde que chegara. Se inscreva no canal, deixe seu like. David acampara perto de uma antiga construção abandonada. Uma estrutura de pedra coberta de musgo que parecia fora de lugar naquela paisagem tropical. À noite ele ouvia sons estranhos que ecoavam pela selva densa. Murmúrios indistintos, risadas distantes e às vezes o som de passos pesados que se aproximavam e depois desapareciam. Na terceira noite, decidido a descobrir a fonte dos ruídos perturbadores, David seguiu uma trilha estreita que cortava a floresta. A lua lançava uma luz fantasmagórica através das árvores, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Ele finalmente emergiu em uma clareira, onde encontrou uma velha cabana de madeira, quase desmoronando. A porta estava entreaberta, balançando suavemente com a brisa noturna. David hesitou por um momento, sua respiração ecoando em seus ouvidos. O instinto primal o impelia a entrar. Dentro da cabana, a escuridão era opressiva. Seus olhos se ajustaram lentamente, revelando móveis antigos cobertos de pó e teias de aranha. No centro do cômodo, uma lareira apagada e um velho sofá de couro rasgado. Então ele ouviu um som vindo de uma porta ao fundo. Um rangido suave, como se algo estivesse se movendo. David avançou devagar, seu coração batendo forte no peito. Ao abrir a porta, viu uma escada que descia para um porão úmido e mal iluminado. Uma lâmpada oscilava fracamente acima da escada, lançando sombras dançantes pelas paredes de pedra. Com uma mistura de medo e curiosidade, David desceu os degraus empoeirados. O ar era frio ali embaixo, cheirando a mofo e algo mais, algo que ele não conseguia identificar. No final da escada, uma única sala se estendia diante dele. No centro, um círculo de velas queimava lentamente, sua luz tremeluzindo e lançando sombras distorcidas pelas paredes. Então ele viu, no canto mais distante da sala, uma figura em pé, alto e esquelético, vestido em trapos sujos. O rosto estava escondido na sombra, mas David podia sentir o olhar fixo sobre ele. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que não estava sozinho. Outros olhos brilhavam na escuridão, dezenas deles observando-o silenciosamente. Em um instante de terror absoluto, David virou-se e correu de volta pela escada, tropeçando e caindo várias vezes enquanto as vozes sussurrantes cresciam ao seu redor. Ele emergiu ofegante na noite, o coração batendo como um tambor em seus ouvidos. Nunca mais voltou à cabana. À medida que o barco o levava de volta ao continente, ele olhou para trás, vendo a silhueta da ilha se afastar no horizonte. Ainda podia sentir os olhos sobre ele, o eco das vozes sussurrantes seguindo o mesmo à distância. E assim David carregou consigo o segredo da ilha. Um lugar onde o silêncio escondia algo sinistro, esperando por alguém que ousasse descobrir seus mistérios. Meses se passaram desde que David escapou da ilha, mas as imagens daquela noite assombravam seus sonhos. Ele tentou contar sua história para amigos e familiares, mas ninguém acreditou nele. Todos diziam que ele havia imaginado tudo ou que simplesmente havia encontrado algum habitante local brincando com ele. No entanto, David sabia a verdade. A ilha não era normal. Aquelas vozes sussurrantes, os olhos que o observavam na escuridão, eles eram reais. Ele se viu obcecado pela necessidade de entender o que tinha encontrado naquele lugar esquecido pelo tempo. Finalmente, depois de muita pesquisa, David descobriu menções vagas em arquivos antigos sobre a ilha. Histórias de naufrágios misteriosos, pescadores que nunca mais retornaram e o antigo ritual de adoração que acontecia naquela cabana abandonada. Aparentemente, a ilha tinha um passado sômbrio, entrelaçado com lendas sobre um antigo culto que buscava poder através de rituais obscuros. Decidido a desvendar o mistério, David retornou à ilha com um grupo de exploradores. Desta vez, ele estava determinado a documentar tudo, a expor a verdade escondida por trás das sombras. Ao chegarem à ilha, o clima estava tenso. As águas pareciam mais escuras, o vento mais frio. A antiga cabana ainda estava lá, como se estivesse esperando por sua chegada. David liderou a equipe até o porão, onde tudo havia começado. Ao entrar na sala escura, eles encontraram os restos do círculo de velas que David havia visto da última vez. A lâmpada oscilava como se estivesse lutando para se manter acesa. E então eles ouviram sussurros. Eram baixos, quase inaudíveis, mas definitivamente lá.
A sensação de estar sendo observado se intensificou à medida que se aproximavam do centro da sala. E então, na penumbra, as sombras começaram a se contorcer. Figuras esguias surgiram das sombras, movendo-se lentamente em direção ao grupo. Eram como espectros, rostos pálidos e olhos brilhantes. Pânico tomou conta do grupo. Eles correram para fora do porão, tropeçando uns nos outros na pressa de escapar daquela visão horrível. David olhou para trás enquanto corria, vendo as sombras se movendo pelas paredes da cabana, ecoando os rituais antigos que haviam sido esquecidos pelo tempo. Eles fugiram da ilha, deixando para trás os segredos sômbrios que ela guardava. David sabia que nunca mais seria o mesmo. A ilha tinha deixado sua marca nele, uma cicatriz na alma que o lembraria para sempre do horror que existe além da luz. Desde então, ele vive com o peso daquela experiência, assombrado pelos sussurros das sombras e pelos olhos que o observam na escuridão. A ilha continua lá, intocada pelos anos, esperando por aqueles corajosos o suficiente para desafiar seus mistérios e enfrentar as consequências. David nunca conseguiu esquecer o que viu naquela ilha. Ele tentou seguir em frente, mas os sussurros e as sombras continuavam a assombrá-lo todas as noites. Sua obsessão o consumia, levando-o a pesquisar ainda mais sobre o passado sinistro da ilha e seus segredos ocultos. Anos se passaram desde sua última visita à Ilha Amaldiçoada. Ele nunca mais retornou lá, mas sempre sentia a presença espectral em seus sonhos. Até que um dia, uma carta chegou à sua porta. Era de um antigo colega da expedição, um dos poucos que haviam sobrevivido àquele encontro terrível. O colega escreveu sobre uma descoberta surpreendente. Artefatos antigos que datavam dos tempos do culto que uma vez habitou a ilha. Entre esses artefatos estava um manuscrito enigmático que parecia conter informações cruciais sobre os rituais e as entidades invocadas pelos antigos habitantes. David foi tomado por uma mistura de medo e fascinação. Ele sabia que precisava retornar à ilha uma última vez, não apenas para desvendar os segredos que o atormentavam, mas também para confrontar as criaturas que ele tinha visto nas sombras. Preparou-se meticulosamente, reunindo uma equipe de especialistas em história antiga e ocultismo. Juntos, eles planejaram uma expedição final para explorar a ilha e recuperar os artefatos que poderiam conter a chave para desvendar o mistério que assombrou David por tanto tempo. Ao chegarem à ilha, encontraram-na ainda mais desolada do que se lembrava. A cabana estava em ruínas, mas ainda intacta o suficiente para abrigar os segredos do passado sombrio. Desceram novamente ao porão, onde o círculo de velas havia sido reacendido por uma força desconhecida. Desta vez, em vez de sombras, encontraram um altar antigo esculpido em pedra, adornado com símbolos arcaicos que pareciam pulsar com uma energia ancestral. Enquanto David e sua equipe examinavam os artefatos, uma presença começou a se manifestar ao redor deles. Era como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade, um eco do passado clamando por atenção. Então eles ouviram o som distante de tambores, um batimento ritmado que parecia vir de dentro das paredes de pedra da ilha. A terra tremeu levemente sob seus pés, e um vento gélido soprou através da cabana. David sabia que tinha chegado a hora. Com um sentimento de determinação misturado com medo, ele começou a recitar palavras antigas do manuscrito, invocando o espírito que guardava os segredos da ilha. E então, no centro do altar, uma figura surgiu das sombras. Era alta e esbelta, com olhos brilhantes que capturavam a luz da lua como chamas dançantes. Uma voz sussurrante ecoou na mente de David, revelando verdades antigas e horrores inimagináveis que haviam sido esquecidos pelo tempo. Com o conhecimento recém-descoberto, David e sua equipe deixaram a ilha, levando consigo os artefatos e os mistérios que haviam descoberto. A ilha permaneceu como um testemunho silencioso de seu passado sombrio, um lugar onde os vivos e os mortos se encontram em um eco eterno de terror e mistério. E assim, David encontrou alguma paz, sabendo que havia desvendado os segredos da ilha, mas sabendo também que nunca poderia escapar completamente das sombras que o seguiram de volta ao continente,